Eventos Finais, capítulo 10. O pequeno tempo de angústia. Um tempo de angústia antes que termine o tempo da graça. Na página 33 de Primeiros Escritos é dito o seguinte: ao início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Esta visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado, e desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. O fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isso, eles não hesitarão em compelir os homens contra a voz de sua própria consciência, a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos, através da voragem, para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. A Igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder, semelhante a um cordeiro, se une com o dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Perante os tribunais. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei, e de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submetem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, devemos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Os adventistas serão tratados com desprezo. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei.
A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignominia. Magistrados perseguidores, ministros e membros de igreja hão de conspirar com eles. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar sua fé. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. Perseguições de todo tipo. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados, que serão usados contra o leal povo de Deus, que guarda os mandamentos, para compeli-los a violentar a consciência. Não precisamos surpreender-nos com coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá de passar por experiências similares. Privados de todo apoio terreno. As riquezas acumuladas logo serão inúteis. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isto realizar-se na Califórnia, há pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há outra obra a ser efetuada, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Por se recusarem a violar-lhe a lei, em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Alguns serão encarcerados por causa de sua fé. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele, como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus.
muitos serão condenados à morte. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus, e se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isto poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus. Requerer-se-á dos homens que rendam obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos. Serão entregues pelos pais, irmãos e parentes e amigos até mesmo à morte. Não havemos de ter a coragem e a fortaleza dos mártires de outrora, enquanto não chegarmos à posição em que eles se acharam. Caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda a energia da alma para mostrar verdadeiro heroísmo. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Como permanecer firme sob perseguições? Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Cristo. A única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus, e somente quando é apresentado desta maneira pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado, Cristo, justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nesta grande verdade central, fé, esperança e coragem advêm ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e herança neste mundo. Mas, se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando no seu substituto e fiador, o Filho de Deus, ainda poderão encher-se de alegria. A perseguição espalha o povo de Deus. Em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão acerbamente. Deus não requer que seus filhos permaneçam onde, pela atitude de homens ímpios, sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. A perseguição conduz à unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão envidados para salvar os perdidos, e muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia, e não haverá disputa sobre quem será considerado maior. A crise torna mais evidente a interferência de Deus. De vez em quando, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra, e quando tem havido uma crise, tem se revelado e interposto para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões concernentes às nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que a sua interferência se torne evidente.
Então, ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus em Israel que ampara e defende seu povo. Quando a oposição à lei de Jeová quase for universal, quando seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta que seu povo busque de todo o coração e confie nele como libertador. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final de seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. A aflição purifica o povo de Deus. Logo, há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará sua igreja assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja, em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Eventos finais. Capítulo 11. Enganos satânicos nos últimos dias. Sob o disfarce do cristianismo. Aproximamo-nos do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Até mesmo na Igreja Adventista. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Espíritos de mentira contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas.
Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. Falsos reavivamentos. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um incitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensam que Deus está com eles. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. A música torna-se um laço. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturar-se-ão com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais, que afastam, na verdade, a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. O falso falar em línguas. O fanatismo, a falsa excitação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na Igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Esforçam-se por isto e chegam a uma excitação dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz arrobo do sentimento, essas pessoas imergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte.
As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens, procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Personificação dos mortos. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram, e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximarmos do tempo do fim. É o mais fascinante e bem-sucedido embuste de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria, e para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Ele, Satanás, tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão personificados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Satanás personifica a Cristo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. Se os homens são tão facilmente transviados agora, como subsistirão eles quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado então com suas deturpações? Professar ser Cristo quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Satanás sairá a campo e personificará Cristo, representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Satanás se assemelha a Cristo em todos os sentidos. Há, porém, um limite do qual Satanás não pode ir, e aí ele chama em seu auxílio o engano, e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas, ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde possa chegar a simples aparência,
isto não enganará ninguém, senão os que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por São João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador preferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Satanás dá a impressão de que responde às orações dos santos. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos. O mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, como Cristo vindo pela segunda vez. Ele se proclama o Cristo e é aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Então seus enganados e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez! Cristo veio! Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Os santos observam o que se passa com estupefação. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Há anjos de Deus ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhai para cima. Aqueles que oravam tinham um só objetivo: a salvação final e eterna de sua alma. Esse objetivo estava constantemente diante deles, a vida imortal, prometida aos que perseveram até o fim. Oh, quão sinceros e fervorosos tinham sido os seus anseios! O juízo e a eternidade estavam à vista. Pela fé, os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente, perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado. Mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve um incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Essa última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Como a falsificação difere do que é genuíno. Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. Que havemos de fazer? Dizer-lhes que Cristo nos acautelou contra semelhante adversário, o qual é o pior inimigo do homem, mas afirma ser Deus e que quando se der o aparecimento de Cristo, isto será com poder e grande glória, acompanhado por miríades e miríades de anjos, e que quando ele vier, lhe reconheceremos a voz. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo. Com bela linguagem apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus.
Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Serão realizados milagres. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Homens, sob a influência de espíritos maus, operarão milagres. Eles farão as pessoas ficar doentes, mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isto Satanás tem repetidamente feito. Cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer disto um elemento de prova para os israelitas ao tempo de seu livramento do Egito. Fogo do céu. Precisamos não confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, professar que operam milagres, curando doentes. É isto maravilhoso? Quando está por trás deles o grande enganador, o operador de milagres, que até fogo fará descer do céu à vista dos homens? São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder enganador de milagres abrangerá todo o mundo. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alega ser Cristo e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo à vista dos homens, para provar que é Deus. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartarem da fé. Estes, semelhantemente, hão de operar milagres, até fazendo cair fogo do céu à vista dos homens. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14. Não se acha aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. Satanás será deificado. Nessa época, aparecerá o Anticristo, como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão ao lugar de Deus, deificando-o. Mas a onipotência intervirá, e as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás, se expedirá sentença. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Milagres não provam coisa alguma. Ide a Deus por vós mesmos. Orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira,
pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa destas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra, ou para tomar o lugar dela. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda a declaração e todo prodígio deverão ser provados. O engano é quase universal. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo, e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo o mundo para suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe, e ele está procurando vencer até mesmo a estes. As formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. Advirto nosso povo de que bem em nosso meio alguns se volverão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, e por esses a verdade será difamada. Uma obra maravilhosa deve ser feita. Ministros, advogados, doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles.